Inicialmente, nós iremos elaborar o documento de formalização da demanda. E aí, esses documentos eles serão elaborados conforme a necessidade, se é uma aquisição de bens ou se é uma contratação de serviços. Nós iremos mostrar um pouco do documento de formalização de demanda para aquisição de bens. Como é? Uhum. O documento de formalização da demanda, ele possui umas notas explicativas, que são algumas orientações da DICS acerca da elaboração desse documento. Essas notas explicativas, após a elaboração dos documentos, elas devem ser retiradas do documento, tá? O objetivo dela é só para fornecer informações para a elaboração, né? E aí aqui nós temos o documento. Inicia-se o documento de documentação da formalização da demanda. Bom, e esse documento, ele vai ser direcionado ao gestor da unidade, né? O documento de formalização da demanda, os locais que vocês devem preencher são os locais que estão em vermelho. O que está destacado em vermelho, né? O que está sem nenhuma marcação, eles não deve ser modificado. Deve ser modificado somente o que está destacado em vermelho, né? Então, aqui vocês vão preencher qual é o setor que está requisitando e qual é o chefe desse setor, certo? E vocês vão encaminhar esse material. Ok. Mais abaixo, nós teremos a identificação do setor requisitante, né? E vamos preencher. Qual é o setor requisitante? É a PROAD, né? Vamos informar a pessoa que é responsável, o servidor responsável por essa formalização de demanda, o CIAP desse servidor, o e-mail para contato e o telefone para contato. Pessoal, eu ressalto que, havendo perguntas, vocês podem se manifestar através do chat e podem se manifestar através do nosso e-mail, no e-mail da DICS, que está disponibilizado no chat para vocês. Participem, por favor. A legislação ela estabelece que toda a demanda, toda a contratação ou aquisição, ela deve ter uma justificativa. Todas as contratações públicas, elas devem ter uma justificativa da sua necessidade, né? E aqui nós vamos identificar a demanda. O presente documento ele manifesta a necessidade de aquisição de bens para equipar ou desenvolver as atividades executadas pela PROAD, né? Então, aí vocês vão colocar qual é a necessidade da aquisição desse material. Vocês vão identificar para que esse material ele vai estar auxiliando o setor requisitante. Vamos colocar a necessidade, a justificativa da contratação. E a justificativa da contratação, ela deve ser a mais completa possível. Ela deve realmente demonstrar qual é a necessidade. Ela não deve ser uma justificativa genérica. Ela deve ser ampla. Ela deve realmente demonstrar a necessidade para que a unidade requisitante ela vai utilizar o material, para qual é a necessidade que ela tem de aquisição ou de contratação daquele serviço. Nós vamos ainda demonstrar ou afirmar se essa demanda ela está constante do PAC. A demanda ela precisa estar constante do PAC, né? Há as exceções onde a demanda não está constante no PAC.
Nesses casos, deve-se justificar o porquê que a demanda não está inserida no PAC. Ressalta-se que a demanda que não consta no PAC, ela só pode ser inserida pelo reitor. A DICS não tem perfil para inserir essa demanda intempestivamente no PAC. Então, essa demanda nova que não conste no PAC já de 2020 da Unifespa, somente o reitor da unidade pode aprovar e incluir essa demanda no PAC de 2020. Ressalta-se que para que possamos licitar, para que possamos contratar serviço, para que possamos adquirir qualquer bem, a demanda precisa constar do PAC. Destaca-se que essa obrigação de constar a demanda no PAC, ela é uma obrigação que foi instituída pelo Ministério da Economia, tá? Ela não foi a DICS quem realizou quem fez essa obrigação. Nós estamos submetidos ao que o Ministério da Economia colocou que nós devemos fazer, que nós devemos seguir. Ok. E aí também nós vamos demonstrar se essa aquisição, essa contratação de serviço, ela está lá constante lá no PDI da Unifespa, ela está alinhada com os objetivos constantes do PDI da Unifespa. Aí vocês vão ter que mencionar também se está constante no PDI da Unifespa a demanda. No item 2 do documento de formalização da demanda, nós vamos informar o que a gente precisa, o que a gente pretende adquirir ou contratar. Aí nós pretendemos adquirir papel A4, papel A2. Então, nós vamos mencionar aqui, vamos descrever o que precisamos adquirir e vamos colocar a unidade de fornecimento e a quantidade. Nesse momento, a gente, como é um documento inicial, que ele só demonstra qual é a nossa necessidade, a gente não vai precisar demonstrar os valores desses materiais. Até mesmo como é um documento prévio à pesquisa de preço, não temos ainda acesso aos valores que a contratação está estimada. Então, nesse momento, nós só vamos informar o que pretendemos contratar ou adquirir, a unidade de fornecimento, se a unidade de fornecimento é quilo, se é unidade, se é pacote, se é serviço, né? E a quantidade desse material, do que pretendemos adquirir. Vou só dar uma pausa, só para a gente verificar uma pergunta que foi encaminhada. A pergunta é: demandas inseridas no PAC não serão adquiridas pelo CIPAC? Gente. As demandas que foram inseridas no PAC, elas serão processadas pelo CIPAC na nossa agenda de compras. Nesse momento, não foi permitido, né, nessa primeira agenda que teve agora, né, que finalizou ontem, essa demanda constante não é do PAC, não é do PAC ainda, né, porque o PAC, a finalização dele encerrou-se no dia 3 de março, né, a última fase do PAC. Então, a equipe a DCO, ela ainda vai elaborar um calendário de licitação, conforme a IN dispõe, para que disponibilizaremos, e em breve estaremos disponibilizando essa demanda na agenda do PAC. E, assim, sobre essa questão do PAC, nós iremos novamente, no final dessa... É o último tópico, né? Nós vamos novamente estar abordando, tentando tirar todas as dúvidas do PAC, certo? O outro pergunta, ela fala o seguinte: qual a função desse formulário e em que momento ele deve ser utilizado? A função do documento de formalização da demanda é demonstrar a necessidade de contratação ou de aquisição do setor. Ele vai ser o primeiro documento a compor um processo de licitação, um processo de compra ou um processo de contratação de serviços. Ele é o documento inicial. Geralmente, o que acontecia? Quando a unidade ia iniciar um processo de contratação ou de aquisição, ela encaminhava essa demanda inicial por um memorando, por um ofício ou por um despacho. Hoje,
essa necessidade ela vai ser demonstrada pelo documento de formalização da demanda. É uma padronização, é uma forma de padronizar o processo de contratação. Aí, esse é o objetivo do processo de formalização da demanda. E ele sempre será o primeiro documento de um processo de aquisição ou de um processo de contratação de serviços. Voltando ao formulário de documento de formalização da demanda, depois que vocês identificarem a necessidade, os itens que vocês querem adquirir, querem comprar, querem contratar, vocês vão informar com base em que foi levantado esses quantitativos, né? E esses quantitativos, eles devem ser, dentro do possível, né, elaborados com base no histórico de consumos anteriores, relatório de almoxarifado, né? Tem um documento que demonstre o porquê daqueles quantitativos, não somente, eu quero comprar 200 resmas de papel, mas com base no quê? Como foi que eu cheguei a esse quantitativo de 200 resmas de papel? Então, essa demanda, essa necessidade dessa demanda, ela precisa estar demonstrada no processo. E é nesse momento que vocês vão falar como foi que vocês levantaram essa demanda. No item 3, vocês vão informar qual é a previsão da data que vocês pretendem ter esse material ou pretendem executar esse serviço, né? Geralmente, um processo de licitação, ele demora uns 3 meses para ficar concluído. Então, o ideal é que, se o setor requisitante quer um processo que esteja disponibilizado, quer comprar papel A4, e esse papel A4 vai ser usado em julho, o ideal é que 90 dias antes vocês já estejam formalizando essa demanda. No item 4, vocês vão informar quem são as pessoas, no caso de serviço, ou no caso ainda de elaboração de termo de estudo técnico preliminar, quem é a pessoa que vai ser responsável, quem é que vai compor a equipe de planejamento, ou ainda quem vai ser responsável pela fiscalização da execução da aquisição ou da execução do contrato. E aí, nesse campo, deverão ser indicados pelo menos, sempre que possível, 2 servidores, sendo um responsável pela fiscalização e sendo, no mínimo, um responsável pela fiscalização. O ideal é que sempre tenham 2 servidores. Pode ter mais de 2 servidores? Pode ter. O ideal é que o mínimo seja sempre de 2. E aí nós vamos identificar esse servidor que será responsável pela equipe de planejamento ou pela fiscalização do contrato. Vamos colocar o nome, o CIAP, o local onde o mesmo está lotado, o e-mail desse servidor, para que possamos ter contato com o mesmo. E aqui, no item 4.2, nós vamos identificar o servidor que vai ser responsável pela fiscalização do contrato. No caso que, se a contratação ela não for ter uma equipe de planejamento, vocês podem somente suprimir esse item 4.1. E aí, no caso, por exemplo, de aquisições mais corriqueiras, que o setor verifique que não há necessidade de elaboração de uma equipe de planejamento, vocês podem retirar e ter somente a identificação do integrante pela fiscalização. Todos os itens que estão em vermelho, que estão destacados em vermelho, eles podem ser retirados, eles podem ser acrescidos, informações, certo? Esse documento é um documento base. Se você quiser acrescentar mais informações que você acha pertinente, pode ser adicionado. Conforme explica a nota, como eu já coloquei, a nota explicativa, ela fala que a adoção do item 4 é facultativa. O setor requisitante deve justificar nos autos do processo quando houver o planejamento da contratação. Quando não houver o planejamento da contratação. E aí, o item 5, ele vai ser necessário somente quando a demanda ela for contratada por sistema de registro de preço. E aí nós vamos ter que informar quem serão os servidores que serão responsáveis
pela gestão, pela fiscalização da ata de registro de preço. Quem vai ser o responsável por gerir a ata de registro de preço? Aí, novamente, nós vamos informar o nome do servidor, o CIAP, o local de lotação e o e-mail do mesmo. O documento deve ser datado, né? E a assinatura do documento, ela só deve ocorrer quando for inserido no processo eletrônico, né? Nesse momento, vocês não precisam imprimir o documento e adicionar o processo eletrônico. Elaborado todo o documento de formalização da demanda, vocês geram um PDF, instruem um processo eletrônico e assinam o PDF no processo eletrônico. Esse é o documento de formalização da demanda, é o documento que deve compor, é o primeiro documento que deve compor o processo de contratação. Quaisquer dúvidas também que vocês tiverem acerca do documento de formalização da demanda ou de qualquer outro assunto, a ADICS estará à disposição. Vocês podem fazer essas perguntas agora, como eu já coloquei, através de e-mail e através de chat. E também ficaremos à disposição no telefone 7149-1034 ou 1036. Nós temos uma outra... Ok. Só quero informar que, após a finalização desse vídeo, o mesmo ficará disponível no canal do YouTube da Unifespa. Bom, falamos sobre o documento de formalização da demanda. E aí, no documento de formalização da demanda, como a gente já viu lá no próprio documento, ele precisa ter a identificação e justificativa da necessidade da contratação, a quantidade do bem ou serviço a ser contratado, a previsão de disponibilidade do objeto da contratação, a indicação da equipe de planejamento ou do responsável pela fiscalização e a indicação dos gestores da ata de registro de preço, quando necessário.